Olá, povo de Deus, segunda-feira, 23 de janeiro de 2023, terceira semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 9, 15, 24 a 28 e Marcos 3, 22, 30. Irmãos, Cristo é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Jesus não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si, muitas vezes, como o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio, porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado para salvar aqueles que o esperam. Seguramente, os destinatários desse escrito são judeus convertidos ao cristianismo, que no final do primeiro século sofrem perseguições por sua opção e correm o risco de abandono da fé. O autor da carta aos Hebreus apresenta-lhes Jesus Cristo como o único capaz de dar-lhes a salvação em qualquer circunstância de suas vidas. É preciso ter claro que entre Deus e a humanidade só há um mediador, Jesus Cristo. Sabemos do esforço do apóstolo Paulo em apresentar às comunidades a superação da lei, mostrando que não é a piedade legal que salva. Agora o autor de Hebreus mostra que a piedade cultual, ligada ao templo e aos sacrifícios, não assegura o perdão e a comunhão com Deus. O único ato salvador a obter de uma vez por todas o perdão é o sacrifício de Jesus, que derramou seu sangue e entregou sua vida por nós. Depois do sacrifício de Jesus, tudo fica relativizado, ou seja, nenhuma estrutura religiosa ou civil tem caráter absoluto e intocável. Sendo o único mediador, Jesus abre completamente a comunicação da humanidade com Deus e das pessoas entre si. Agora o verdadeiro culto a Deus se realiza por meio da própria vida. O modo de servir a Deus não são ritos religiosos, mas obediência à sua vontade, que se manifestou radicalmente na doação vivida por Jesus até a morte. O único valor do culto consiste em expressar, concreta ou simbolicamente, o culto que a humanidade presta a Deus por meio de sua vida. Marcos 3, 22, 30. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmias que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. A
caravana dos mestres da lei vinda de Jerusalém não tinha como negar a evidência dos atos de Jesus, que eram realizados ao ar livre, na frente de todos. O bem que Jesus fazia a inúmeras pessoas, curando-as de suas enfermidades, era um testemunho evidente da força e do poder de Jesus sobre os espíritos maus. Esses já tinham tentado frear as ações de Jesus, gritando contra ele, reconhecendo seu poder. Porém, Jesus se mostrava soberano sobre eles, expulsando-os dos corpos enfermos das pessoas que o procuravam. Sendo assim, o poderio de Jesus era claro e transparente e sempre exercido para fazer o bem. Não tendo como negar isso, os mestres da lei, vindos de Jerusalém, passaram a usar um argumento falso e que será desmascarado com toda a força por Jesus. Acusam então Jesus de estar se servindo do poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, para expulsar os demônios dos corpos dos enfermos. De maneira extremamente sábia, Jesus vai tornar clara a contradição de tal argumento, dizendo: se fosse Satanás a expulsar Satanás, não era preciso estar preocupados com ele, porque o seu poder tinha chegado ao fim. Ironicamente, Jesus revela uma verdade. De fato, o reino de Satanás estava com os dias contados, pois é chegada a hora da manifestação do reino de Deus. Com Jesus estava inaugurado o reino de Deus, onde Satanás não tem vez nem voz. É chegada a hora dos pobres e enfermos conhecerem a libertação. E Jesus arremata, derrubando de vez o argumento dos mestres da lei, dizendo-lhes que eles padecem de um mal que não tem cura, de um pecado que nem o Espírito Santo os pode perdoar. Libertar os pecadores do poder de Satanás e da escravidão do pecado era um sinal claro de que Jesus atuava em nome de Deus. Dizer que atuava pelo poder do espírito maligno era blasfemar contra o Espírito Santo. Em Jesus está presente o Espírito Santo, que o leva à missão de libertar e desalienar as pessoas, a humanidade. Por isso ele é acusado de estar possuído por um espírito mau. Tal acusação é pecado sem perdão. Para os acusadores, o bem é mal, o mal é bem. Eles, na verdade, estão comprometidos e tiram proveito do mal. Por isso, não reconhecem e nem aceitam Jesus. Vivemos hoje tal conjuntura onde o bem é confundido com o mal e o mal é confundido com o bem, fruto de uma alienação imensa em que muitos vivem mergulhados. Trocam Jesus por qualquer outra pessoa que se apresenta como Salvador, como Messias. Necessitamos de um grande exorcismo social, coletivo, onde possamos enxergar o bem sem confusão e as pessoas possam viver plenamente sob o domínio do Espírito Santo e não do príncipe dos demônios. Um beijo no seu coração.